Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal neste domingão de carnaval. Não sei se vocês estão na folia, se vocês estão aí mais descansando mesmo. Meus carnavais ultimamente têm sido assim dedicados à leitura, um momento de descanso. Já tem muito tempo que eu não vou pra folia. Gostava quando eu era jovem, hoje em dia eu já não gosto tanto mais assim. E eu vim trazer algumas dicas para quem, assim como eu, fica em casa no carnaval, ou mesmo se você vai para a folia, mas um dia ou outro você quer aproveitar aí a sua casa, o seu descanso, eu vim trazer dicas de adaptações literárias que eu particularmente gosto muito e, lógico, junto com as dicas das adaptações, eu vou indicar também os livros que estão numa pilha aqui do lado já esperando para que eu mostre eles para vocês, tá bom? Então são livros e filmes e séries, tem série também, que são muito legais e que eu recomendo muito para que vocês passem esse feriadão de carnaval aí muito bem acompanhados. Outra sugestão que eu vou trazer para vocês aqui nesse carnaval é participar do Membros aqui do MSL. Agora o nosso canalzinho aqui, querido, tem um clube de membros. Então, a gente está fazendo as leituras coletivas aqui do canal agora exclusivamente no Membros. Entrando, você tem acesso às lives de leitura coletiva, você tem acesso aos cronogramas detalhados de leitura, tem acesso a emojis exclusivos. Tudo isso por R$ 7,99, que é um valor simbólico para que todo mundo possa participar. Então vem ler comigo aqui no Membros, tá joia? Clica no botãozinho Seja Membro. Se o botão não estiver aparecendo para você, porque não aparece em alguns celulares, você vai no computador, porque lá o botão vai aparecer certinho, você se inscreve por lá e aí depois você pode acessar o conteúdo no celular, aonde você quiser. Combinado? Tô esperando vocês nos membros, tá bom? Se inscreve aqui no canal também, se você tá aqui, se você gosta de literatura, se você gosta das minhas dicas, dos meus vídeos, se inscreve aqui que é uma forma também muito bacana de me apoiar. E depois que assistir ao vídeo, se você gostar, não esquece de deixar o seu like, tá bom, gente? É muito importante pra mim isso, tá joia? E é uma forma de vocês retribuírem o meu trabalho, né? O conteúdo que eu disponibilizo aqui para vocês, a forma de vocês me retribuírem, me apoiarem por esse conteúdo é se inscrevendo aqui no canal, é curtindo meus vídeos, tá bom? E se vocês quiserem, participem do Membros também. Então vamos aqui a listinha de livros e filmes e séries que eu vou indicar para vocês passarem esse carnaval. Então, antes de começar, de fato, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, porque eu sei que muita gente aí deve exigir fidelidade com relação às adaptações. Eu não sou uma pessoa que exige fidelidade das adaptações, eu sou muito tranquila com a adaptação literária. Eu julgo assim, separadamente. O livro é uma coisa, o filme ou a série é outra coisa. Então, se o filme e a série não forem fiéis, mas forem muito bons, pra mim tá ótimo, tá? Então eu não sou exigente com essa questão de fidelidade, tá bom? Só pra vocês ficarem sabendo aqui. E o primeiro que eu vou indicar, já vou começar com o sarrafo lá em cima, vai ser aqui Guerra e Paz, do Tolstói. O livro é maravilhoso, eu não preciso nem dizer, tem resenha aqui no canal, tudo que tiver resenha aqui eu vou deixar o link, tá? Pra vocês assistirem, minhas resenhas não tem spoiler, então pode assistir lá, que é só pra dar um gostinho mesmo, pra incentivar vocês a lerem os livros mesmo. Guerra e Paz é um livro maravilhoso, ele é enorme de fato, esse daqui é só o primeiro volume, mas ele é fluido, ele é gostoso de ler, a história é interessante, então você não demora tanto assim para ler. E também essa questão de demorar ou não demorar, o importante é se você está curtindo o livro, né? A adaptação que eu indico para vocês é a série da BBC, é uma série que foi feita para televisão, Guerra e Paz, que ela é bem fiel, na minha opinião, tá, gente? Pro meu critério de fidelidade, ela é bem fiel. É que Guerra e Paz, como eu falei, é um livro enorme, né? Então é difícil você adaptar ali frase por frase. Mas a base aqui da história, a alma da história, tá lá naquela série, muito bem feita, gosto dos atores, gosto da forma como as situações aqui são passadas, então acho que é uma adaptação muito legal que vai preencher os seus dias de carnaval muito bem preenchidos. A segunda história que eu indico para vocês
é Orgulho e Preconceito, que foi a primeira leitura do Clube MSN desse ano. Foi uma releitura pra mim e eu me apaixonei perdidamente. Eu tinha gostado da primeira vez, mas eu tinha gostado, normal, assim. Agora, na releitura, eu realmente me apaixonei por esse livro e ele virou um dos preferidos da vida. Eu consegui perceber, assim, a grandeza desse livro agora nessa releitura. E, finalmente, assisti a adaptação de 2005, se eu não me engano, de Orgulho e Preconceito. Não tinha assistido ainda. Na verdade, eu tinha começado a assistir quando eu li esse livro pela primeira vez, mas por algum motivo eu precisei parar. Eu lembro que eu não parei porque eu não estava gostando. Eu não lembro por que eu parei, mas eu fui obrigada. Ou alguém chegou, ou eu tive que parar para fazer alguma coisa. Mas enfim, depois eu não retomei nunca mais. E aí, agora que eu reli esse livro aqui, eu resolvi assistir a adaptação. E fiquei apaixonada, que filme amorzinho. Pra mim também é um filme muito fiel. Como eu falei, gente, é muito difícil você passar cada palavra de um livro pra tela, né? O tempo de tela é diferente, né? Mas eu acho que é uma adaptação, sim, muito fiel. Gosto também das interpretações, gosto do clima ali do filme. Amei o filme, já assisti outras vezes, então assim, eu super indico tanto o livro quanto a adaptação de 2005, que são bem assim aquele climinha sessão da tarde de qualidade, que é o mais importante. Minha próxima indicação já não é tão leve assim, na verdade não é nada leve, que é essa história aqui, Vozes de Chernobyl, da Svetlana Alexievich. Na verdade, assim, né? É uma história real, então não tem muito o que falar sobre fidelidade, né? Porque tanto o livro quanto a série, que eu indico que é a série Chernobyl, eles vão mostrar o caso da usina de Chernobyl, né? Que teve um acidente lá e aí contaminou um monte de gente morreu por causa disso. Enfim, aquela história que a gente já sabe, só que tanto aqui quanto na série, que é da HBO, o negócio vai ser bem detalhado. Algumas partes bem difíceis, porque tiveram pessoas aqui que realmente sofreram muito em consequência desse acidente. Aqui a gente lê relatos de pessoas que viveram aquele período ou que conhece alguém que viveu. Então são relatos difíceis. Na série a gente tem imagens, né? Uma série muito gráfica, muito bem feita, aquela qualidade HBO mesmo de produção. Teve uma treta, inclusive, da série com a Svetlana, porque inicialmente a série não deu os créditos para a Svetlana. A justificativa é que é uma história real, então a história não é da Svetlana, e realmente não é da Svetlana. Só que a gente percebe na série muitos elementos que a Svetlana coloca aqui no livro, meio que a organização do livro. A gente percebe que foi sim, usou esse livro aqui como base para fazer a série. E aí depois eles deram os créditos e tal, mas teve uma tretinha inicial aí. Mas independente de qualquer coisa, vale muito a pena ler esse livro aqui e vale muito a pena assistir a série da HBO. É uma minissérie, eu acho que tem 5 ou 6 episódios só, vai valer a pena. Agora um outro filme, eu tô revezando, né? Série, agora filme de novo. De um livro de terror, de um escritor aí muito famoso contemporâneo, que é aqui O Cemitério. No filme ele ficou como Cemitério Maldito ou Pet Sematary, e tem duas versões, tem uma mais antiga de 1989, se eu não me engano, e uma de 2019. Eu assisti as duas, indico as duas, mas eu gostei mais da de 2019. E é polêmica aí essa minha opinião, porque muita gente não gostou daquela adaptação, principalmente porque muita gente considera que não é fiel. E de fato, assim, a história é a mesma, exatamente a mesma. Só que muda, como é que eu vou falar isso sem dar um spoiler? Muda a pessoa que acontece, que tem o grande acontecimento da história aqui, muda a pessoa, entendeu? Que é o objeto desse acontecimento. No livro é uma pessoa, no filme é outra pessoa. Mas, também, sem dar spoiler, é difícil falar sem dar spoiler, mas eu acho que é justificável que no filme tenha mudado, porque a atriz que faz, né, a pessoa no filme, eu acho que ela tinha mais condições de desenvolver o papel do que se fosse
se acontecesse com a outra pessoa, sabe? Basicamente isso. Gente, é muito difícil falar sem dar spoiler, mas enfim, eu acho que o filme fez uma decisão acertada porque a atriz estava mais, preparada para desempenhar esse papel aqui, né? No livro, é lógico que o papel aceita tudo, então é muito mais fácil a gente imaginar um acontecimento, assim, aqui no livro, coisas assim absurdas, é muito mais fácil você trazer isso pro livro, que é escrito, do que você mostrar isso no cinema, né? Então eu acho que foi uma decisão acertada. Gosto também porque, como eu já tinha lido o livro, eu me surpreendi com o filme. Normalmente quando você tá vendo uma adaptação, você não se surpreende, porque você já sabe tudo que vai acontecer, né? E aí, quando acontece a mesma coisa, só que com uma pessoa diferente, eu me surpreendi. Enfim, gente, eu gosto muito daquela adaptação aí. Eu sei que a maioria das pessoas não gostam, mas eu acho que vale a pena você dar uma chance, tá bom? Eu gostei, eu vou falar outra heresia. Eu gostei mais da adaptação do que do livro. Eu acho que o livro, ele enrola numas partes desnecessárias, mas também indico o livro, tá bom? É um livro fluido, também tranquilo de ler, lógico, né? Terror, né, gente? Mas no sentido de escrita é tranquilo, mas eu ainda prefiro o filme. Já que eu tô falando de Stephen King, né, eu não vou ficar indicando aqui vários livros do Stephen King, mas eu quero fazer duas menções honrosas. A primeira é O Iluminado, que também tem uma adaptação que eu gosto muito, que muda o final completamente. O final do livro é um, o final do filme é outro. Gosto também disso, porque eu acho que o final do livro funciona bem pro livro e o final do filme funciona bem pro filme. E também indico as adaptações de It. It é um outro livro do Stephen King que eu gosto muito. É meu livro preferido do Stephen King até agora. Eu não li todos, né? Mas até agora é o preferido. E tem as adaptações mais novas, né? Que é a mesma história que foi dividida em duas partes. E tem a adaptação mais antiga, que é a história toda num filme só. A adaptação antiga, porque não tinha muitos recursos, ela fica até mais macabra, sabe? Por ser mais antiga, né? Os efeitos serem práticos, de maquiagem, então fica um negócio mais bizarro, assim. Gosto bastante, mas também gosto das adaptações mais novas de It, então fica aí essas duas menções honrosas. Daí a próxima é uma série da Netflix, de uma temporada só, então também vai ser bem rápido de você assistir, que é aqui Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Se eu não me engano, na Netflix está com o nome em inglês, que é Alias Grace, tá? Então é essa história aqui, que é baseada numa história real, a história de uma empregada que foi condenada, na verdade, eu ia falar acusada, mas não, ela foi condenada por ajudar no assassinato do patrão e da governanta da casa que ela trabalhava. Só que paira a dúvida até hoje se essa mulher realmente é culpada ou se ela foi condenada injustamente. E aqui a gente tem a própria contando a sua história e aí a gente vai ficar meio confuso se acredita nela ou não. E a série também passa esse clima, eu acho que é bem fiel. Esse daqui eu acho que é o mais fiel de todos, assim. E passa bem esse clima, porque a gente fica naquela, será que eu confio nessa mulher? Tem hora que eu confio, tem hora que eu desconfio. É muito legal, porque a série consegue captar o clima aqui da narrativa e eu acho incrível. Os atores, eu gosto muito dos atores que fazem essa série aqui. Eu acho que vale muito a pena também vocês assistirem, porque é uma história que te prende, que é aquelas histórias assim que você quer saber o que vem a seguir, você já sabe o desfecho, né? Porque a sinopse é essa, é a mulher que foi condenada e aí a gente não sabe se foi injustamente ou não. Mas a gente quer saber então a história pra gente formar a nossa própria opinião. E aí cada partezinha da história que é mostrada, a gente quer saber mais e mais, enfim. Gosto muito da escrita da Margaret Atwood, eu sei que ela não é muito querida por muita gente, mas assim, como autora, eu gosto muito dela. Então fica aqui mais essa indicação pra vocês. Agora uma adaptação aqui, é um filme que na verdade é uma trilogia de filmes que pra mim é a melhor adaptação já feita na história do cinema, aquela bem exagerada, que é O Senhor dos Anéis. Eu acho que a adaptação de O Senhor dos Anéis é magnífica. Elas foram feitas ali no início dos anos 2000, acho que 2001, 2002, 2003, se eu não me engano, foi algo do tipo, né? Aqui eu trouxe só o primeiro volume, só para ilustrar, tá? Mas cada filme é um volume, a adaptação de um dos volumes de O Senhor dos Anéis. E eu
eu acho incrível, ainda mais pra época que foi feito, que a tecnologia, já tinha tecnologia, né? Mas não era desenvolvida como é hoje. E eu acho O Senhor dos Anéis muito melhor, por exemplo, tecnologicamente falando. Tecnológico não, a forma como ele sai, o resultado final na tela, eu acho muito melhor do que o Hobbit, que é uma adaptação muito mais nova, que tinha muito mais tecnologia. Eu acho que às vezes o abuso da tecnologia prejudica as adaptações, né? Então a adaptação aqui de Senhor dos Anéis, aquela história de fantasia do Frodo que vai ter que levar o anel lá para ser destruído, para acabar com o grande mal que assola a Terra-média. Então a gente vai acompanhar toda essa jornada do herói, é muito legal. Tanto o livro, porque a escrita do Tolkien é um negócio assim espetacular. Quem tem preconceito com literatura fantástica precisa ler Tolkien para ver que a qualidade da escrita do texto deste homem é um negócio assim incrível. Eu sou apaixonada pelo Tolkien e os filmes também são maravilhosos. Eu assisti todos eles pela primeira vez no cinema e eu me lembro. Altas Trapalhadas, um dia eu conto como é que foi a primeira vez que eu assisti O Senhor dos Anéis no cinema, gente. Eu só passei vergonha, mas fica para outra hora esse caos aí, tá bom? Por enquanto fica só a recomendação que vocês assistam os 3 filmes aí. Tem tempo, o feriado de carnaval é longo, você vai curtir. Agora, para finalizar aqui a nossa lista, uma adaptação que vai deixar as pessoas que gostam de fidelidade de cabelo em pé, porque ela não é nada fiel, ela é só inspirada mesmo, mas eu acho tanto o livro quanto o filme, quanto a série, na verdade, espetaculares, que é aqui A Assombração da Casa da Colina, que virou a série A Maldição da Residência Hill, da Netflix, tá, gente? É assim, como eu falei, muito diferente, é só uma base, tem ali os mesmos personagens, a história da casa, que é a casa mal assombrada, né, que tem uma influência sobre os personagens, tem uma questão de transtorno mental tanto aqui quanto na série, mas os caminhos de cada um aqui do livro e da série são muito diferentes de fato. É uma série que não é nada fiel ao livro, tem só um ar aqui do livro, mas eu acho os dois espetaculares, então eu recomendo tanto a leitura do livro quanto a você assistir a série. Se você já assistiu a série, você pode ler o livro porque você vai estar lendo praticamente outra história e vice-versa, tá, gente? Mas eu super recomendo, é uma história de terror também, que tem esse lado mais puxado pro terror psicológico, tá? Então recomendo. E quero fazer outra menção honrosa aqui a um outro filme que é do mesmo produtor de A Maldição da Residência Hill, que é outra série da Netflix que se chama A Maldição da Mansão Bly, que é inspirado em A Outra Volta do Parafuso, do Henry James, que é outro livro que eu amo. Também é só uma inspiração, não é nada fiel, mas eu também super indico tanto A Outra Volta do Parafuso, quanto também A Maldição da Mansão Bly. Agora eu quero que você deixe as suas indicações aqui nos comentários de adaptações para que eu assista aqui durante o meu carnaval, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.